Saudações, hoje é 7 de abril de 2023. Como que podemos tentar encontrar uma verdade, ou pelo menos algo que se aproxime, tem maior probabilidade de ser uma verdade, no caos de desinformação da grande mídia? Tema que eu já abordei algumas vezes, mas acho que aqui é um pouco mais específico. A questão é que nós temos que infalivelmente estarmos submetidos a esta infame grande mídia, precisamos dela frequentemente, e muitas vezes, à medida que somos contemplados com algumas informações úteis, né, também sofremos tentativas sistemáticas de manipulação e, ainda mais, o mais relevante, de absoluta incompetência. Talvez seja o problema mais grave. A questão é como que nós podemos extrair daí, desse caos, alguma informação mais útil, né? A primeira coisa é perceber claramente como é que se divide essa grande mídia, né? Existem os grandes conglomerados, frequentemente transnacionais, empresas muito grandes, muito ricas, e que dominam o cenário internacional e às vezes o cenário nacional também, né? Então tem essas grandes empresas. Tem aquelas empresas menores que frequentemente tem uma disputa entre si e representam mais também algumas opiniões um pouco menos predominantes na grande mídia, e aquelas mais independentes mesmo, aqueles totalmente independentes, que são basicamente youtubers, vloggers, blogueiros, pessoas praticamente isoladas, que sinceramente é onde você frequentemente acaba encontrando uma autenticidade maior, que não quer dizer uma verdade maior. Tem muito nego doido aí também, mas aí pelo menos nesse nível individual, como o indivíduo não deve nada a ninguém, ele tem uma certa autonomia para pelo menos ser um pouco mais autêntico. Se isso vai levar de fato a uma verdade ou não, isso é mais complicado. Mas é importante perceber esses três níveis para você ter uma noção melhor de qual que é o nível de comprometimento. E uma coisa dá para notar com muita clareza. Nesse nível mais baixo desses comunicadores independentes, você, a não ser quando eles procuram se esforçar claramente para se aliar a algum grupo específico, você vai ver a maior diversidade possível, pelo menos é possível encontrar a maior diversidade de opiniões. Quando você sobe para esse nível mais intermediário, você nota que eles já são mais alinhados. São esses portais alternativos que estão mais associados a ideologias específicas, que eles às vezes se identificam de esquerda, de direita, liberais, aqueles portais mais conservadores mesmo, estão um pouco mais fechados. Mas eles ainda têm uma margem de manobra, frequentemente um pouco maior em relação a essa questão financeira, de não ter exatamente uma autoridade externa que determine qual é o seu conteúdo. O que não quer dizer que são assim, isentos de forma nenhuma, às vezes é até pior, dependendo da situação. Eles têm os grandes conglomerados lá em cima, que esses evidentemente têm uma ordenação, uma hierarquia maior, e você pode também notar que eles também têm alinhamentos, têm vieses. Nós sabemos muito bem que, por exemplo, nos Estados Unidos a Fox News e a CNN se batem, tem divergências, e aqui no Brasil sempre teve divergências entre a Record e a Globo, sem contar as variações, que você tem revistas aqui como Carta Capital e Veja, que estão em polos praticamente opostos. Você tem jornais como Gazeta do Povo, escancaradamente bolsonarista, você tem o CGN, que é uma coisa bem mais à esquerda, então tem essas variações todas, sem contar esses autores independentes. E nesse caos de informação e desinformação, como é que você tenta se orientar e tentar extrair, independente de qual que é o matiz, qual que é o naipe ideológico, algo que tem pelo menos maior possibilidade de ser verdade? Então eu recomendo apontar consensos. Observe muito bem os consensos, aquelas coisas que ninguém diverge. Por exemplo, você pega lá num extremo a revista Veja, a Época, e de repente no outro a Carta Capital, o Caros Amigos, o Fórum, e tem uma coisa que eles concordam. Você pode ver que nenhum deles contesta. Quando você está diante de um consenso, cuidado, porque pode ser exatamente aquilo que está mais próximo da verdade, porque é algo que realmente não é muito contestável, ou pode ser a pior das mentiras. A dica que eu dou aqui é muito simples. Quando a questão não é polêmica, não é uma questão que desperte paixões, não é uma questão que tem uma implicação muito direta em relação a interesses específicos, então a probabilidade maior de que esse consenso seja autêntico. Não estou nem dizendo que ele é verdadeiro, mas pode ser, pelo menos ele não é mal intencionado. Então, assim, algumas coisas são bastante óbvias, né? Ao noticiar alguns fatos
concretos básicos. Aconteceu uma inundação em algum lugar, ou aconteceu uma chacina em tal lugar. Normalmente, quando é um fato pontual, não há muito o que discutir. E dentro desses consensos tem posicionamentos. Evidentemente, os jornais posicionam de a forma a ter pelo menos um discurso humanitário, um discurso mais justo, um discurso em prol de valores tais. E isso aí, não sendo polêmico, normalmente não é algo problemático. Não quer dizer que está certo, mas pode estar simplesmente enganado. Mas normalmente não é algo problemático. O problema é quando a questão é polêmica. Não é uma questão óbvia, não é uma questão clara. Como essas questões, por exemplo, de cunho moral. Como todas essas questões relativas a aborto, a violência doméstica, a essa questão de condutas sexuais. E você nota entre os extremos opostos do espectro ideológico consensos claros. Eles dizem a mesma coisa, eles concordam na mesma coisa. Quando, num tema polêmico, os grandes órgãos de mídia, a maioria, mesmo dos órgãos independentes, de espectros opostos combinam, é quase certo que você está diante de fraude, de mentira. É quase certo. Por um motivo até simples. Veja só, a verdade, ela é muito forte por si só. Quando, claro, coisas são muito óbvias, principalmente a experiência direta, as coisas que você contempla. E ela tem uma prerrogativa curiosa de que se você não mexe muito, ela se afirma por si só, porque ela é meio que auto-evidente. Então são coisas que você normalmente não fala muito. Há aquele consenso, mas aquele consenso não levanta nenhuma discussão, é simplesmente jogado ali, não é feita uma defesa dela, porque ele é auto-evidente. Ela se afirma, ela tem uma força própria. O que frequentemente ocorre aqui, ou ela é omitida porque não é relevante mesmo, já está meio que intuitivamente dada, está meio que implícita, e ela não precisa ficar sendo afirmada, especialmente quando ela é desagradável. Para pegar assim uma ilustração, né? Pega uma situação clara de uma pessoa, uma doente terminal de câncer, uma pessoa que todo mundo conhece, tem uma certa convivência, a pessoa sabe que ela está desenganada. As pessoas não ficam dizendo isso. Isso é omitido. Mas ninguém questiona. O que elas vão ficar frequentemente afirmando é meio que o contrário. E aí que você percebe. Quando uma espécie de consenso é regularmente afirmado, estão sempre se preocupando em afirmar, é muito provável que ele esteja apontando para uma mentira. É uma coisa que você repete, porque tem que ser reiterado. É uma ilusão que tem que ser mantida. Sabe por que a frase, pelo menos na minha experiência, mais repetida em filmes norte-americanos, independente até do contexto, se ele tem uma retratação mínima da sociedade norte-americana, independente às vezes até da época, existe uma frase que é, ou pelo menos uma ideia, que é muito repetida. Este é um país livre. Eles dizem isso exaustivamente. Estão sempre falando dessa liberdade pessoal, que este é um país da liberdade, este é um país livre, as pessoas têm direito de fazer isso, que é um país da democracia. Está sendo sempre repetido. Quando você está diante de uma coisa que é excessivamente afirmada, assim, estão sempre aproveitando uma oportunidade para reafirmar aquilo, a probabilidade de isso ser mentira é grande. Porque se fosse verdade não precisava ser afirmado toda hora. Especialmente não sendo polêmico. Se tem um mínimo de lança-sementes de dúvidas, tem algum grau de polêmica envolvida e é exaustivamente repetido, principalmente por grupos de viés oposto, é quase certo que é mentira. E é preciso conectar bem isso com relação à questão geral, né? Porque frequentemente isso está obedecendo a um interesse de alguém que está acima da hierarquia desses grandes órgãos. Por exemplo, se você pegar as grandes empresas de mídia, de comunicação, de notícias, todas elas são conglomerados empresariais com ações abertas em bolsas de valores. E como eu já cansei de apontar nesse canal, os proprietários maiores, os maiores acionistas das empresas são basicamente os mesmos. Para citar nomes, é a BlackRock e a Vanguard, mas especificamente a BlackRock. Aliás, está havendo protestos na França, né, que o francês é bom de protestar, e eles foram no ponto certo, começaram a atacar diretamente a sede da BlackRock. É isso que tem que fazer, está certíssimo. Para usar até aquela expressãozinha bela e moral, né? Não que isso vai mudar alguma coisa, não, mas pelo menos simbolicamente você tem que ir no alvo certo. Pelo menos chama atenção para que as pessoas pensem sobre isso. Para que as pessoas reflitam, para que desmascarem toda essa teia de suposta de pseudo-diversidade. E quando você percebe que quem está por trás, controlando praticamente tudo, são os mesmos grupos.
chama atenção para isso. No caso da França, é questão de previdenciária, né? É a BlackRock manipulando, fazendo lobby para demolir o sistema previdenciário público e transformar um sistema previdenciário privado, claro. Mas assim, lembrando, esses grandes órgãos de mídias, todas as grandes empresas de notícias, especialmente essas internacionais, né? A CNN, a própria Fox, a própria ABC, e esses grandes órgãos, no final das contas, todos vão ser controlados pelos mesmos grupos financeiros. Então você sabe, quando você tem, especialmente quando eles simulam posicionamentos opostos, ou às vezes até mesmo tem posicionamentos opostos, mas você vai perceber o consenso deles em temas polêmicos, e quase sempre é um consenso que viola a opinião da maioria das pessoas. Fraude, manipulação, não tenha dúvida. Infelizmente, descendo o nível, o mesmo se aplica a esses órgãos mais independentes, esses portais mais alternativos, que nem têm capital aberto, são apenas empresas até pequenas, mas que se esforçam em querer fazer parte de um grupo. É aqueles portais ou jornais menores, mas que se identificam com naipe ideológico claro, que vão ou na oposição ou na situação em relação ao governo, que se alinham num posicionamento claro e que, olha só, tem uma crítica pesadíssima contra essa grande mídia que está acima deles, embora frequentemente eles façam a mesma coisa. Claro, há variações, há mudanças. E infelizmente eu não conheço nenhum, absolutamente nenhum, que eu possa dizer, pô, isso aqui é totalmente confiável, isso aqui é, ou pelo menos assim, anos-luz superior aos demais. O que eu considero melhor mesmo, são os portais que são regidos pelo PCO. Mas até lá tem problema. Por exemplo, você é abortista. PCO é abortista, é desgraça. Mas é a maior falha que eu posso apontar. Mas é um dos melhores, definitivamente. Mas note, há um esforço claro de tentar se posicionar num determinado grupo ideológico que curiosamente o rejeita, né? Eles se esforçam em ser de esquerda, apesar de a maior parte de esquerda que está corrompida pela neo-esquerda já nem aceita mais o PCO como sendo esquerda. Infelizmente ele insiste nessa palhaçada de se rotular dessa forma, né? Tenho alguns desses mais independentes, que eu até cito frequentemente, como por exemplo o Thiago Espíndola do Verdade Concreta, infelizmente tem esse problema de ficar, eu sou um cara de esquerda, mas eu converso com o igreja, tem que parar com essa palhaçada. Tirar esse rótulo. O certo mesmo é quando alguém te pergunta, você é de esquerda, você nem responde, faz que nem o Bruno da TV Coyote, nem responde. Não sou... Se livrar desses rótulos malditos. Deixar aqueles que imploram por esses rótulos na dúvida é a melhor coisa que você pode fazer. E eles que façam o esforço de, pelo menos, se eles querem um rótulo, eles que te deem esse rótulo, pelo menos façam esse esforço. É bom que você confunde as pessoas, né? Porque obriga eles a pensar mais, a tentar entender mais. Infelizmente, a maioria não vai perceber que aqueles rótulos não são suficientes. Vai preferir forçar a barra e encaixar. E aí fica essa discussão idiota, se é esquerda, se é direita. Um que eu acompanho regularmente também, que é o Fábio Ricardo Vassoler, né? Outro dia tá com um vídeo, eu nem vejo um vídeo desse que tem um título, afinal, Putin é de esquerda ou de direita? Eu nem perco meu tempo vendo a porcaria dessa, porque eu sei que vai dar merda. E eu sei que ele não é alguém que coloca essa questão para transcender. É um cara muito inteligente, tem conteúdo muito bom, mas no final das contas eles assumem um rótulo e assumem um lado. E nem para ser um pouco mais específico, né? Então isso para apontar bem o grau de confusão que está reinando por aí, e que frequentemente não é nem mal intencionado. Estamos falando de pessoas que até fazem um esforço, têm até uma competência, uma intenção, mas infelizmente estão aprisionadas nesses rótulos. O que as torna, em algum grau, um tanto mais autênticas, mas um tanto quanto equivocadas também. Mas assim, voltando ao tema, para você distinguir o que há de melhor por aí, observe se esses formadores de opinião mais independentes também, ao fazer esse esforço de se colocar dentro de um grupo ideológico, observe claramente que eles vão replicar toda a ortodoxia, entre aspas, daquele grupo ideológico. De uma certa forma é como se fosse assim, você tem... Bom, eu quero ser de esquerda, então beleza, então tá aqui a listinha, você tem que preencher esses itens, tudinho assim. E a ideia que passa é que se você desviar de um desses elementos assim, então a sua condição de participante daquele viés ideológico já está comprometida. E aí o que vão tentar? Vão te empurrar na direção contrária.
Aí, na melhor das hipóteses, vão dizer, ah, mas é centro-esquerda, centro-direita, não sei o que lá, é extrema, essas palhaçadas todas, para te manter preso naquela linha unidimensional, que é o que predomina na totalidade desse universo, né? Na verdade, talvez o maior problema, ou talvez certamente o maior problema, seja esse. É porque já não bastasse toda a dificuldade de achar a verdade no mundo, nesse caos informativo, já não bastasse a própria incompetência natural, já não bastasse as más intenções, as manipulações, ainda tem também essa especificidade de incompetência direcionada, que é essa incapacidade das pessoas de se dar conta de que tais rótulos mais atrapalham do que ajudam. Mas assim, tudo isso, muito cuidado com os consensos. Eles podem estar apontando para coisas que realmente não vale a pena questionar, né? O fato de todo mundo concordar que a Terra é esférica, que se tem que levantar questões aí, apesar de que é exatamente isso que os terraplanistas vão fazer, né? Só que tem verificações independentes também, né? Tem questionamentos racionais. Não é a simples questão de autoridade. O que você tem que desconfiar é quando você tem esse consenso todo e você percebe que a pura e simples razão natural já coloca problemas aí que eles mesmos não conseguem responder. Haja visto o baixíssimo nível moral, mental, em todos os níveis, dessa discussão estúpida de o que é uma mulher, meu Deus do céu. Agora os caras não sabem mais o que é uma mulher, o que é um homem. Agora não se pode mais dizer, porque um bando de homem que se sente mulher resolveu dizer que é mulher também, e pronto, agora todo mundo, não, mas não é bem assim, é um pouco mais complexo, é porque a questão de gênero, o transgênero, essas coisas estão todas, que é um consenso em quase que todos esses grandes órgãos de mídia, de sentido neo-esquerdistas, mas que bate de frente com o mínimo de bom senso, especialmente com a percepção majoritária da esmagadora maioria da humanidade, ou contra o seu próprio interesse também. Pulando para a questão econômica, mesma coisa. Você pegar um tema assim polêmico, por exemplo, a questão da independência, da autonomia do Banco Central, né? A maioria dos grandes órgãos vão ser favoráveis a isso, vão bater nessa tecla. Mas existe um grande grupo que invariavelmente se posiciona à esquerda que já vai ser contrário. Mas percebe que algumas coisas aí nessa seara sequer estão sendo questionadas. Exemplo, quando eu insisto muito nessa questão do debate da taxa de juros, que ninguém questiona, por exemplo, que, ou pelo menos poucas pessoas questionam que aumentar juros reduz inflação, pelo menos inflação de demanda, que poucas pessoas sequer questionam o próprio sistema de juros em si, que de uma certa forma, há até alguns consensos, mesmo de lados que aparentemente deveriam ser opostos, sobre algumas pautas econômicas, ao ponto de a gente já ver lideranças que se consideram de esquerda e que são neo-esquerda pura, que já são favoráveis a alguns aspectos de privatização. Outro dia aí o Campos Neto estava aí defendendo ter mais mulheres, mais representatividade do Banco Central. Claro, porque isso tudo vem num combo único. É o liberalismo cultural e o liberalismo econômico juntos. Sempre vai ser assim. E, desgraçadamente, os poucos que se levantam, que tem uma voz para se opor a isso, e tem algum grau de penetração, tem um alcance maior, eles estão sendo cada vez mais duramente combatidos. Invariavelmente acusados de fascista, a começar pelo próprio PCO, né? Outro dia tive uma reportagem sobre o Rafael Correa, né, ex-presidente do Equador, apontando esse problema do identitarismo, né, que serve basicamente para desviar a atenção da luta de classes, e você nota que vem uma horda de neo-esquerda para dizer que não, que tem que fazer sim, tem que combinar a luta de classes com os direitos LGBT, essas palhaçadas todas, sendo que o resultado infalível sempre foi a degeneração desse espectro ideológico que acaba fazendo o exato oposto daquilo que faria antes. Mas assim, para fechar, porque na verdade esse é o tópico mais importante, essa questão dos consensos, né? E você tem que ter em mente claro que quando você há, ou pelo menos um aparente consenso, né, você tem que observar se ele tem algum grau de polêmica, se ter uma opinião divergente nele afeta em algum grau uma questão sensível. Se a população em geral tende a ter uma visão diferenciada. Porque quando essas coisas se dão,
Quando você tem um consenso numa grande mídia, em grandes órgãos, não exatamente na grande mídia, mas até que é no YouTube, nos portais de notícias, nos portais de formadores de opinião, ou até em blogs, ou no Twitter, ou qualquer coisa assim, e você nota um fechamento em torno de um tema, de um grupo significativo, embora esse tema não é nada consensual perante a maior parte da população, quase sempre você está diante de um instrumento poderoso de manipulação, e aí você nota, esses formadores de opiniões independentes vão ter a mesma opinião dos portais intermediários, que vão ter a mesma opinião dos megacorps lá em cima. Todos eles vão, em uníssono, repetir a mesma coisa, não importa o espectro ideológico. Se é liberal, se é conservador, se é progressista, todos eles vão estar repetindo aquela mesma ladainha. Para citar alguns exemplos claros, essa questão é que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, LGBT no mundo, as coisas todas de que a violência contra a mulher, eles repetem sistematicamente. Esse negócio da violência contra a mulher está impressionante, porque não tem um dia que eu passe de carro em qualquer lugar que não tem um cartaz isso aí, repetindo isso, que tem que fazer, que é obrigação do homem combater a violência contra a mulher, que você tem que denunciar, porque salva vidas, isso repete o tempo todo. E isso não era assim. E sinceramente não morria mais mulher antigamente, e pelo menos tem dado dizendo isso claramente. É aquele elemento que eu sempre coloco. Quanto mais insiste nesse discurso, mais insiste nessa política, mais mulher morre. E isso é um consenso nesses grupos todos. Ninguém questiona. E o que você acha que tem por trás disso? Tem uma manipulação severa por trás disso. Uma manipulação que não está preocupada com a segurança de ninguém. Que não está se importando com o fato dos índices de genocídios efetivamente estão aumentando. Está morrendo mais mulher. Até proporcionalmente. Mas o discurso que eles fomentam não vai na direção de prevenir, pelo contrário, não vai na direção de piorar, porque o método, o enfoque é sempre o mesmo e esse enfoque é absolutamente equivocado. Mas ninguém questiona esse enfoque. É o enfoque de que não se trata de um crime comum, é um crime de gênero, é um crime induzido pela toda a sociedade, aquele negócio de você falsificar a própria noção de cultura e confundi-la com subcultura, ou com a própria resistência ao padrão cultural. Mas sim, não me alongar muito, é basicamente mais uma ideia de você refletir a respeito desse ponto. Acabei abrindo janelas que eu deveria desenvolver mais, mas não queria que ficasse muito longo, talvez fosse melhor não ter aberto. Mas muito bem, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 7 de abril de 2023. Muito obrigado por sua atenção.